Você viu o Aldo Rabelo falando recentemente no teu próprio podcast aqui, que se ele for presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos liberarem, por que ele está falando isso, né? Ele só pode liberar se os Estados Unidos liberarem. A gente vai gravar um debate com ele. Tem alguma pergunta pra você fazer pro Aldo Rebelo? Faz essa pergunta pra ele. Por que ele só pode liberar se os Estados Unidos liberarem? Aí, ó. Se o cara ministro da defesa aí virar presidente, por que ele não pode, ele não tem autonomia pra liberar? Ele diz que tem hierarquia pra essas coisas. Não é bagunçado, não. Tem coisa que a gente tem uma relação com os Estados Unidos. Os caras podem roubar 100 e tantos milhões aí, tá tudo bem. A gente tem uma relação com os Estados Unidos sobre isso desde 1930 com Vargas. Porque Vargas, ele assume, aí entra a Segunda Guerra Mundial, ele já me explicou, tô te falando. Cara, fala pra ele, Vargas já morreu, meu amigo, faz um tempo, cara. Então, ele não vai rebolar no caixão, desde essa época aí, que foi na época da Segunda Guerra Mundial, que teve a história do eixo nos Estados Unidos e tal, o Brasil se aliou com os Estados Unidos, e foi por isso que, desde então, os Estados Unidos ajudou a gente... Tem uma cartilha ali. Aí ele disse que tem certas coisas que não precisa de governo, porque o governo muda de 4 em 4 anos. Tem certas coisas que são mais importantes que elas estão numa categoria acima. Isso aí eu sei também. E aí é por isso que essas coisas não são reveladas e tal. Mas, sinceramente, eu acho que não tem nada. Tudo que ele já... Tudo que ele poderia revelar já é o que a gente já sabe, entendeu? Passou 30 anos, cara. Mas ele saiu da candidatura já? Cara, tá uma bagunça isso aí, velho. Ah, então. Tá uma bagunça. Isso aí não pode ser bagunça. Agora os alienígenas lá, tá. Que isso, cara. Poxa, que isso. Inclusive, eles expulsaram ele do partido hoje. Eu li aqui que expulsaram ele hoje do partido. Então, tá uma bagunça. Ele disse que não. Ele disse que esse cara aí não tem nada. O Aldo Rebelo, eu falei com ele, mas o Aldo Rebelo, a gente vai gravar um negócio domingos. Pô, estão dizendo que vão tirar essa candidatura. Sou candidato. Daí é um cara que... Esse Joaquim Barbosa falou que o Joaquim Barbosa, se ele aparecer no aeroporto, o pessoal vai receber ele na base da porrada. E que ele é um... Chamou de traidor, chamou de vendido, chamou de... Só faltou chamar de prostituta, na verdade. Então... Ai, Brasil é traíra, foda demais, não sei o que cara. lá. Então o negócio tava... Tomara que... Então, ele devia aí, Aldo, siga o que o Trump tá fazendo. Deu bom pra caramba, deu um hype gigante. Pode ter ajudado ele. Você tá precisando ficar popular? Não precisa liberar tudo, não, cara. Entendeu? Vai no conta-gota também, ó. Entendeu? Tem coisa que ele deve poder. Tem coisa que não. Mas, ô Rony, você tocou no assunto aí. Explica aí pra gente, cara, esse negócio do acordo aí. Do acordo aí que você ia falar. Então, cara, olha só. Imagina só. Você acha que se tivesse um acordo dos Estados Unidos, em 86, se tivesse um acordo dos Estados Unidos... lembrando que os Estados Unidos, desde a década de 60, não tocava no assunto, falou que do livro azul a conclusão que não tinha que estudar nada disso, que não tinha potencial científico nenhum nem militar, e não estudava, e aí em 2017 revelasse que estavam estudando e botando milhões, escondido, né? Você acha que se tivesse um acordo em 86 o Brasil ia ter liberdade para fazer uma audiência, uma coletiva de imprensa com o 01 da aeronáutica, com todos os militares falando que o fenômeno é real e que, para mim, ali naquela época não tinha nada. Tá? Uhum. Então, para mim, esse negócio de acordo em relação a esse assunto específico surgiu depois. Talvez depois dessa coletiva, os Estados Unidos pode não ter gostado. Falou, pô, peraí, o que vocês estão falando na imprensa sobre esse assunto aí, sendo que eu estou falando aqui dentro do meu país que isso aí não existe. E você é meu aliado. Então pode ter dado uma prensa. Tanto é que o relatório da Noite Oficial dos OVNIs nunca saiu. Porque deve ter tido uma pressão para não liberar. Então, se eu fizer essa pergunta pro Aldo, aí você pode fazer... por que ele tem que esperar o Trump liberar para poder liberar no Brasil? Há um acordo? Para mim só faz sentido se houver um acordo em relação a esse assunto. Tem aquela lenda, né, de que quando aconteceu Varginha, o programa espacial brasileiro e a ida do Marcos Pontes seria por conta do segredo em Varginha. Me dá os seres aqui porque é interessante, é outra coincidência, né? Isso não, Sérgio. Varginha acontece em janeiro. Conta aí de novo. Varginha acontece em janeiro. O Marcos já estava envolvido ali na... Não, a história é, se a gente... vamos lá. Encontramos seres em Varginha. Aí os Estados Unidos falou o seguinte, cara, vocês me passam aí que eu facilito aqui pro Marcos Pontes ir pro espaço, entendeu? Vocês estão querendo levar um brasileiro pro espaço, pra estação espacial e tal, não sei o quê. Tal. Mas aí o problema é que Marcos Pontes vai pela Rússia, no final das contas, né? Vai lá pela Soyuz, nem foi pelos Estados Unidos. Mas essa é a história que tem, Varginha tem. É que então, Varginha acontece isso, cara. Acaba tendo várias histórias paralelas, sabe? Pô, até o Marcos Pontes é envolvido. Você nunca tem a evidência de causa e efeito, né? Exato, o fato é que tem várias coisas acontecendo. E naquela época, por exemplo, a data, né? Em janeiro acontece Varginha, em março acontece o acordo de cooperação espacial. Então, são coincidências ali que vão acontecendo, né?
no dia de Varginha, o exército falou que tinha ali um casal de pessoas com nanismo e a mulher estava grávida. Então, assim, aí começa essas coisas. Isso, versão oficial, tá? Não é história. Isso, versão oficial. Não, da mulher grávida, do nanismo eu já ouvi. Agora essa história do Marcos Pontes eu não sabia, não. Mas isso tem uma coisa interessante, que o Marcos Pontes ele ficou quanto tempo no espaço mesmo? Não, 10 dias. 8 dias. 8 dias. E voltou doente, né? Voltou. Mas isso aí é normal, isso aí acontece. Voltou surdo, cego e com vitiligo. Aí é do organismo, isso aí não tem nada a ver com alienígena, não. Mas aqui, só vamos explicar pra galera, né? O Rony falou que várias vezes no projeto Blue Book, né? O projeto Blue Book, porque muita gente, né, que tá chegando agora na parada de alienígena, acha que esse negócio aí de documento de governo é a primeira vez. Não é, né? O programa Blue Book foi um projeto muito legal, que estudou vários, até fenômenos paranormais, né? Na época, né? Também, né? Entrou ali no projeto Blue Book e tudo mais. Não, mas eu queria que você falasse... Não, você falou desse acordo aí, show de bola. Mas eu queria que você falasse daquele outro que você falou lá, do presidente dos Estados Unidos com os alienígenas. Que é uma história que circula. Do acordo, né? Do acordo, né? Existe uma história de que o Eisenhower teria feito um acordo, né? Lá acontece em 47 Roswell, Isso. Aquela questão que a Força Aérea assumiu, né? Caiu um disco voador no jornal da cidade e depois falou, não, era um balão. E depois acontece, alguns anos depois, ali pós-guerra, década de 50, essa história do que o Eisenhower teria descido um ser tinha uma pele meio azulada, com indumentárias parecidas com egípcias, e teria sido filmado e teria sido feito um acordo ali. Isso é a lenda, é o folclore, né? Agora, o fato é que os denunciantes estão falando que algumas naves desceram pousadas, inclusive não chamam de sites de acidente, eles chamam de sites de doação, tá? Uhum. E que seriam presentes, entre aspas, de grego para os americanos. Isso também foi feito na China e na União Soviética, hoje Rússia, né? Uhum. E acontece o quê? Os denunciantes, quando vieram na audiência pública, lá nos Estados Unidos já foram realizadas 5 audiências sobre esse assunto, na Câmara e no Senado. Um dos denunciantes, que é o principal, que é o David Grush, ele fala o seguinte: a deputada pergunta, foram feitos acordos com inteligências não humanas? Ele fala, eu não posso falar nesse assunto. E esse, para mim, já falou em outras oportunidades, que esse é um dos principais segredos, né, que são os acordos de americanos com inteligências não humanas, e talvez a China e a União Soviética tenham feito os deles também, e aí chega-se àquela teoria de múltiplas facções que estão nos visitando, cada uma puxando um país para um lado e causando divisão e etc. Então esse que é o tema da coisa que está quente hoje, esse acordo, e dizem que, o Elizondo já falou, e se eu não me engano os deputados também falaram, o Tim Burchett falou, o Matt Gaetz, que esse deputado também falou, que receberam briefings sobre hibridização. Então, que é uma coisa bizarríssima. Dizem que o presidente Trump também recebeu o briefing, inclusive ele teria feito uma piada. Então Adam Schiff, que é um dos líderes do Partido Democrata, deve ser um híbrido, porque ele é todo estranho, né? Então, dizem, isso quem falou foi um deputado ligado a ele, que é o Eric Burlison. Então, há essa história que está crescendo, a hibridização. Essa semana o Elizondo falou no podcast que, e outro deputado, confirmando que 2 deputados falaram que em países de terceiro mundo, em caravanas de imigrantes, em crises humanitárias, são raptadas pessoas pela inteligência americana para fazer experimentos de hibridização com seres não humanos, tá? E isso é o que os deputados estão falando hoje, e que é uma história bizarra, mas os caras estão falando seriamente que isso é real.